elas forem entrando, vai aparecendo aqui, eu vou liberando, tá? Só para a gente não perder o fio da meada. Então, nós já terminamos essa parte dos critérios de avaliação, acho que ficou claro, né? Não restou dúvidas quanto a esses critérios. E aí, depois, eu queria falar com vocês sobre os horários do Zoom. Então, nesse horário do Zoom, o que a gente está pedindo, assim, de parceria com os pais? Preferencialmente que eles estejam de uniforme, porque lá no final do Zoom, geralmente eu tiro uma foto. Essa foto também é o que fica gravado para mim como presença daquele dia. E às vezes essa foto vai lá para a parte vai para o Instagram da escola, tá? Então, e outra coisa que eu acho que é mais importante do que tudo isso, né? A criança, ela precisa entender que nesse momento ela está em aula, né? Quando a gente acaba deixando muito assim, ai, pode comer, por isso que eu falo para eles, eu não quero que coma durante o Zoom, você pode beber uma água, se precisar ir ao banheiro, você pode ir, até porque você está na sua casa, não faz sentido nenhum você pedir para mim, né, para ir ao banheiro, mas eu peço sempre para que eles, isso eu já venho pedindo e agora vai ser algo que a gente vai começar a cobrar mesmo. Não comer durante o Zoom, ir para um lugar calmo, um lugar de preferência com nenhum barulho em volta, ou o mínimo de barulho possível, né? O uso de fone, tem criança que não gosta. Quando eles não gostam de usar o fone, o que acontece? O fone, ele limita o som. Então, aqui, por exemplo, no meu quarto, tá ligado o meu ventilador, lá fora tem uma obra, porque minha casa está em obra, e mesmo assim vocês não conseguem ouvir. Se eu colocasse só o fone, né, que é o do notebook, com certeza vocês iriam ouvir esse barulho. E eu consigo limitar esse barulho. Então, eu sempre falo para eles, vai para um lugar calmo, uniforme, não quero comendo durante o Zoom. São 40 minutos, às vezes 1 hora, mas passa rapidinho, come antes, né? A postura no Zoom é algo que eu estou pedindo muito para eles. Eu não quero brincadeiras, como eu não deixava na sala de aula. Se vocês olharem, tem Zoom que eu paro para dar bronca, assim como eu fazia em sala de aula, porque eu acho que isso também é um papel de eu mostrar para eles que tudo tem um limite, né? Ok, você sentiu fome? Desliga a sua câmera, né? Tenha essa postura para que os outros também não achem que é tudo do jeito que a gente quer, e não é. Então, é isso que eu venho pedindo. O uso de uniforme, quando eles entram de uniforme, eu falo, olha que bonito, amigo de uniforme, olha, o fulaninho sempre está num lugar calmo, para que eles comecem a perceber que isso é importante. Esse momento, quando eles estão na videoaula ou quando eles estão no Zoom, eles precisam entender que é um momento de estudo, assim como era na sala de aula. Eu tive que criar uma rotina para mim. Olha que eu tenho 29 anos, mas eu tive que parar e pensar, não, eu preciso criar uma rotina como eu tinha na sala de aula. Pensa, eu com 29 anos precisei criar essa rotina. O quanto é importante para eles que são menores ter essa rotina. De parar, eu paro e dá 3h20, mais ou menos, aí eu paro, que realmente era o nosso horário de lanche, vou comer alguma coisa, volto, porque eu sempre tenho alguma coisa para fazer no computador, algo para pesquisar, algo para fazer para eles, fechamento de notas que a gente estava bolando, algum jeito de fechar e não ser injusto com ninguém. Então, tudo isso toma tempo também. Então, eu também tenho minha rotina, assim como eles também têm que ter. Então, a gente pede para que tenham essa postura e para que eles compreendam que não é uma brincadeira. Por mais que a gente esteja em casa e quando você está em casa você quer ter uma certa liberdade, mas nesse horário de estudo não é bacana, né? Não é bacana eu brincar nesse horário de estudo, não é bacana eu estar comendo, não é bacana eu levantar a mão e às vezes a professora está falando algo super importante, aí levanta a mão e fala, tia, sei lá, o brinquedo de não sei quem é... Não. E você vê que todas as vezes que eles fazem isso, eu paro e dou bronca. E eu vou continuar tendo essa postura, porque eu acho importante. Eles não podem me ver como alguém que, eu aceito tudo, ou todas as brincadeiras. Não, eu sou a professora. Eu tô aqui para ensinar e eles para aprender. Então, eu sempre retomo isso com eles, tá? Uma outra coisa, disponibilidade de horário. Gente, da 1 às 5h20, 5h30, que é geralmente o horário que fecha o nosso grupo, eu estou à disposição de vocês.
tá? De repente, é uma dúvida que você acha, meu Deus do céu, é uma dúvida muito, eu não quero perguntar lá no grupo. Não há problema nenhum. Me chama no particular, não tem problema nenhum de me chamar no particular. A única coisa que às vezes eu falo assim, olha, volta lá no grupo, porque às vezes é uma dúvida do coletivo, né? Às vezes é uma dúvida assim de nota ou algum trabalho que eu mandei e às vezes a sua dúvida é a mesma que a do outro. Então, às vezes eu falo, olha, é isso, mas de repente, vou dar um exemplo aqui, tá, Sabrina? A Vivi hoje não tá bem. E aí você não quer falar no grupo, você pode com certeza me chamar, como a gente já conversou outras vezes, me chama no particular e não há problema nenhum. Olha, tia, aconteceu isso, tal. Bacana, isso era igual a gente fazia na sala de aula. Se tinha alguma coisa, ou vocês me escreviam na agenda, ou então vocês me chamavam lá no final do dia e eu conversava com vocês sem problema algum. O que que eu peço? Que essas dúvidas que são relativas a conteúdos e que é alguma coisa, de repente, tia, eu achei que essa daqui não foi bem explicado. Teve uma de matemática, geralmente aula de matemática, quando começa o conteúdo novo, eu vou lá no Zoom e dou aula no Zoom, porque eu sei que matemática no terceiro ano é um conteúdo mais complexo. E aí teve um conteúdo de matemática que a maioria deles ficou com dúvida, só que eu não tinha como fazer uma aula no Zoom, porque esse dia tinha aulas extras, né? Aí teve mais de uma mãe que me procurou. E aí colocaram lá no grupo. Aí teve até uma mãe que perguntou: tia, posso colocar no grupo? Pode. E eu falei: esperem, se não conseguiu fazer, não façam, deixa que lá no Zoom eu vou tirar a dúvida. E aí fiz com todos, fui perguntando para todos, e aí eles foram conseguindo desenvolver. Uma outra coisa, a partir da próxima semana vão ser liberadas novas trilhas, tá? Porque, como eu disse para vocês, nós temos as atividades avaliativas e a avaliação bimestral. Nossa avaliação vai ser lá em julho, mas nós temos que começar agora ter estratégias de nota, né? Então, a gente vai ter que ter alguns trabalhos, os trabalhos eles já estão fazendo, graças a Deus, a maioria sempre entrega. Isso são coisas que nós vamos juntar e vamos dar notas para isso. Por isso que eu sempre falo para eles, façam. Pode parecer o mais idiota possível. Vai, tia, tem que fazer uma estátua. Tem que fazer uma estátua para você entender o que, que é. Quando eles usam o corpo, essa parte corporal é muito importante, principalmente nessa idade deles. A gente acha que é uma bobeira, mas não é. E é necessário. E isso são tudo coisas que a gente vai juntando para ter notas. Então, a partir da próxima semana, na segunda-feira, já vão iniciar as trilhas. Como vão ser essas trilhas? Antes, quando começou as trilhas lá, quando acabou as férias, eles tinham só trilhas, né? Como vai ser a partir da próxima semana? Como que vai funcionar essas trilhas? Então, eles vão ter uma revisão comigo antes da trilha, tá? Então, por exemplo, se for segunda-feira, eu vou dar um exemplo, mas agora eu não me lembro a ordem, mas se for português na segunda-feira, português, eu vou passar uma atividade para eles fazerem antes da trilha, vamos entrar no Zoom antes da trilha e depois essa trilha vai ser liberada e eles vão ter um tempo para fazer, assim como as atividades que eles tinham todos os dias, a videoaula, a atividade, aí chegava a hora do Zoom, era a correção. Vai ser desse mesmo jeito. Vai ter atividade, o Zoom para tirar as dúvidas, depois a trilha. O que eu não vou conseguir, que aconteceu da outra vez, dessa vez a gente colocou como padrão, vai ser isso para todas as salas. Eu não vou conseguir liberar essa trilha por mais de 24 horas, tá? Porque ela vai ser uma atividade avaliativa. Eu preciso ter esse retorno para eu também poder voltar com as dúvidas, voltar e conversar com eles sobre o que eles não entenderam, se não ficar algo perdido. E acontece o que aconteceu da outra vez. Ai, meu Deus, hoje é trilha do quê? Ai, meu Deus, libera de novo a trilha. Não. Então, a gente vai ter as atividades, a revisão. Qual vai ser a tarefa quando acabou a revisão no Zoom? O aluno entrar e fazer a trilha. Outra coisa, gente, as trilhas, elas são assim. Elas têm uma atividade que a gente chama de start, né? E aí depois ela vai ter todo o conteúdo, um resumo do conteúdo. Aí ela tem um reforço, caso a criança tenha errado as primeiras atividades. E depois ela tem a avaliação. Quando vocês vão fazer lá, tem gente que já abre a atividade, se a criança errou, já vai para o reforço e vai para a avaliação. E não olha o conteúdo, tá? Olhem esse conteúdo, mesmo que a criança só vá, eu só vou vendo as figuras, passe todo o conteúdo. Quando vocês não passam esse conteúdo, consta que vocês não terminaram a trilha. Então, passem o conteúdo inteiro, depois vão para a atividade de reforço e depois vocês vão para a avaliação.
tem que fazer esses 4 passos certinhos, porque senão não vai. Eu tô vendo aqui, a maioria aqui conseguiu fazer todas, certinho. A maioria, eu acho que de todos aqui, todo mundo conseguiu fazer todas. Como que eu vou avaliar essa trilha? De repente, lá tem questões que a gente consegue modificar e tem questões que a gente não consegue modificar. Lógico que é tudo baseado naquilo que eu dei em sala de aula. De repente, aconteceu um erro, como aconteceu da outra vez. Me chamem, porque aí a gente vai rever esse erro, a gente vai ver se tem como reconsiderar ou não. Uma coisa que eu venho falando com eles, início de frase, letra maiúscula, sempre vou conversando com eles. Por quê? Porque pode ser que no sistema isso dê como errado. E aí é errado, de qualquer forma é errado, porque a gente começa uma frase com letra maiúscula. E teve casos desse na outra trilha, então eu já estou retomando com eles isso. Tia, eu comecei a fazer a trilha, sei lá, desculpa, o Brian não conseguiu fazer. Ok, me chama, que eu vou abrir uma reunião com o Brian e vou tirar essas dúvidas, tá? O que acontece? Às vezes, pode ser que vocês me mandem alguma mensagem e eu estou em aula com eles. Aí eu não consigo, né? Teve uma última que as mães estavam comentando, eu falei, gente, quando eu tô no Zoom, eu não consigo. Porque eu tô aqui respondendo eles. Aí tem mensagem chegando aqui no meu WhatsApp, eu deixo meu WhatsApp para lá, porque minha prioridade são eles. E aí depois eu vou olhar o WhatsApp. De repente, tia, terminamos a trilha, mas eu acho que ele ainda tá com dúvida nessa matéria. Não tem problema. Ótimo. Eu vou chamar eles no outro dia, vou perguntar qual foi a dúvida de vocês lá naquela atividade. Ah, bacana. E aí a gente vai montar aulas em cima disso. Assim como a gente fazia na sala de aula. É o que eu sempre falo para vocês. E eu sempre falo isso para eles. As avaliações, elas não são apenas para avaliar o aluno, né? A avaliação, ela avalia o processo, né? A gente acaba achando que a avaliação é uma meta punitória para o aluno. Eu estou punindo o aluno dando uma avaliação. E não. A avaliação, ela tem a intenção de avaliar o processo de ensino. E se algo nesse processo se perdeu, bacana, a gente vai voltar e rever. A avaliação, ela tem que ter essa função. Por isso que a gente está cada vez mais flexibilizando para entender que o aluno ele é um processo e não uma prova, tá? Mas a gente precisa ter métodos de avaliação. Precisa ter uma forma, algum padrão para que eu possa avaliar todos. Então, a gente vai ter essas trilhas, tá? Uma outra coisa, na próxima semana, tá? Na terça-feira, terça-feira, não, desculpa, acho que é terça. Vou confirmar e eu mando lá no grupo. Mas acho que é terça mesmo, que primeira é. Na terça-feira, vocês vão ter na terça não, é na quarta, agora eu vi aqui no meu caderno. Na quarta-feira vai ter a entrega dos materiais das crianças. O que são essa entrega? Lembra lá daquele primeiro livro que ficou com as crianças? O livro laranja, que eles falam que é o livro laranja, né? Os 2 livros laranja. Teve algumas folhinhas que foram. Isso vocês vão entregar para a escola, tá? Vão entregar lá na escola na quarta-feira e vocês vão pegar um material que eu fiz para eles, tá? O que se refere a esse material? O que esse material é? É uma revisão, é um reforço que a gente estaria fazendo se estivesse em sala de aula da mesma forma. Só para vocês entenderem, eu tenho um projeto de ortografia e gramática que eu aplico no 3º ano. E aí, agora, nesse tempo que a gente vai ter das trilhas e tudo mais, vão ter essas atividades em conjunto também, tá? Para que isso seja reforçado, conteúdos que foram trabalhados no nosso livro, que eu acho importante revisar, então eles vão ver novamente de outras formas esse conteúdo. Assim como eu já fui disponibilizando alguns jogos para eles, né? A maioria entrou para fazer os jogos, então eu já estou buscando umas outras formas deles continuarem a rever esse conteúdo que eu acho muito importante e que lá na frente vai ser necessário. Então, nós fizemos em conjunto, então vocês vão lá, vão entregar esse material e pegar um novo material, que são essas folhinhas de atividades. Como que elas vão funcionar? Quando elas chegarem para vocês, não façam. Elas vão ter uma ordem de aplicação. Vai ter videoaulas dessas atividades também, para que eles entendam como vai ser esse passo a passo. Não é para pegar e fazer tudo de uma vez, porque a nossa intenção nem é essa, é que seja proveitoso, para que eles entendam o que a gente está revendo. Então, por exemplo, um dia que nós vamos ver gêneros, que eu separei atividades sobre esse conteúdo. Gêneros.
Então, o dia que nós formos ver gêneros, eu vou entrar no Zoom, eu vou falar sobre isso, a gente vai fazer um jogo. Aí depois eles vão fazer essa atividade. Então, sempre vai ter alguma coisa interligada com a outra. Por isso que não é legal vocês fazerem tudo de uma vez. Vai ter uma ordem. Então, eu vou falar, olha, hoje vocês vão lá na atividade número 12 e vão fazer a atividade número 12 e vão explicar a atividade número 12. Então, vai ter uma ordem para isso, tá? Outra coisa. Rê, você quer falar? A Regina tinha aparecido? Não sei se ela quer falar. Então, das trilhas e tudo mais. E a nossa festa junina, né? Então, vamos terminar falando de coisa muito boa. Nós vamos ter uma festa junina online, tá? Vai ter à venda alguns kits na escola de festa junina. Quem quiser se interessar pode entrar em contato com a Regina ou comigo ou com a Eliane, tá? Provavelmente a partir da segunda ou terça-feira a gente já tem um valor, exatamente o que são os kits. E aí quando vocês forem entregar, se interessar para vocês podem ir lá no colégio e já adquirir esse vale para vocês pegarem o kit de vocês no dia da festa junina. Já adiantamos que a gente está buscando várias estratégias para que todos participem, para que tenha premiação aí para os pais, para que as crianças queiram, né, se vestir com a festa junina. Vamos pensar um jeito da gente dançar juntos, por que não, né? Mas tentar bolar um jeito para que a gente curta esse momento, né? Porque a gente não quer deixar passar em branco e é tão legal e eles gostam tanto, tá? Bom, gente, é isso. A nossa reunião era sobre isso. Era para também entender um pouco se vocês estão conseguindo compreender o nosso processo. Eu sei que é algo que às vezes sofre, né? Eu sei que tem dias que não são legais. Eu sei que tem dias que a gente não tá bem. E para lidar com o filho, né, é mais complicado, porque o filho sente, né? Mas eu tenho uma coisa assim que eu falo, a minha fé em Deus, ela é inabalável e eu sei que tudo isso logo vai passar, né? E que logo a gente vai estar junto, eu vou estar beijando todos eles. Tem dia que eu choro mesmo no Zoom, tem Zoom que vocês devem assistir no final, a tia tá com a lágrima escorrendo no rosto, porque a gente sente saudade. Eu falo que eu não lembro de nome de pais, assim, que eu dou aula, eu tenho alunos que hoje já estão no ensino médio, eu tenho aluno formado. Né? Parece que eu sou novinha, mas eu não sou tão novinha assim, né? E dou aula desde cedo. Adriana, vamos dar risada, dou aula né? desde cedo, né? Então, eu cresci em escola, né? Eu tenho uma família de educadores, então eu cresci dentro de escola. Eu tenho alunos que eu não lembro o nome de todos os pais, mas eu lembro o nome de todos os meus alunos, todos. Então, assim, eu acho que professor tem um coração enorme, a gente guarda todos eles. E assim, eu estava encantadíssima com a minha sala. Eu falo que é uma judiação. Aconteceu o que aconteceu comigo esse ano. Eu falo, oh, Deus, eu sei que para tudo tem um propósito, mas é doído, viu? Porque eu olho para a carinha deles, tem lógico, a gente gosta de todos, né? Mas tem aqueles que pentelham a gente fala, caraca, mas como eu gosto daquele lá que fica ali no meu pé, sabe? Não tem jeito. Então eu sinto saudade, quando eles mandam mensagem, eu sinto muita saudade. Tem vezes que eles me mandam mensagem no particular, né? O Brian é um que outro dia eu para responder, eu acho que eu demorei uns 10 minutos para conseguir responder a mensagem da mãe, porque eu comecei a chorar. E meu marido sentado não entendendo nada, né? Porque eu coloquei no meu ouvido, ouvi e comecei a chorar. Porque é bonito de ver, assim, que a gente está se dedicando e eles, com toda a sensibilidade deles, entender isso. Eu falo, nossa, que legal, minha professora fez isso com carinho para mim, né? E aí ele mandou uma mensagem para mim e eu chorei. E eu choro mesmo, gente, eu sou uma manteiga derretida. Eu choro. Outro dia a Vivi me contou uma história, eu chorei. Eu falei, ai, gente, olha, eu sou uma manteiga derretida, não dá. Tá bom? Então, eu espero que todos estejam bem. Qualquer coisa me procurem, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Pode liberar o áudio, se quiser falar alguma coisa. Pode falar, mãe da Lu. A mãe da Vivi também. A minha maior dúvida é sobre as aulas de educação física. Como ficam os dois fazendo atividade, eu tô meio atrapalhada para pôr ela para fazer as aulas. Tá prejudicando ela isso? Eu vou começar a me enquadrar, porque é assim, eu tô dando aula também, né? Imagino. É igual a mãe do Fê. Aí... A mãe do Fê, a gente conversa bastante, né? É uma loucura. É uma loucura. E aí é o Davi, no processo de alfabetização, a Luísa, ela caminha sozinha. Mas aí na educação física ela quer que eu filme, eu tô dando aula e tem o Davi, então eu tô toda atrapalhada. Eu vou deixar para fazer as aulas de educação física aos finais de semana, que é mais fácil para mim, ou quando o pai chegar, que aí
aí eu mando Tá, não há as problema. imagens. Quando for assim, você só me avisa, que aí eu aviso a professora e a professora aguarda, não tem problema. Teve também um trabalho de inglês que teve mães que tiveram dificuldade. Teve mãe que falou assim: tia, eu não compreendo inglês. Falei, não tem problema, quer que eu ajude? A gente tá aqui para se ajudar, entendeu? Aí a gente conseguiu fazer e tá tudo ok. Eu só preciso que vocês me avisem para que eu possa avisar a professora e falar: olha, tá acontecendo isso, tal, vai entregar com um pouquinho de atraso, mas não tem problema não. Tá bom? Tudo bem. Fala, Sabrina. Ela tinha levantado a mão. Não, eu quis dizer que tá tudo tranquilo. Fiz um Ai, joinha. que bom, que bom. Se fosse a Vivi, ela ia estar subindo os emojis, que ela aprendeu a mexer já. Ela coloca o emoji assim, Ela o tá emoji aqui assim. deitada. Bom, então é isso, A gente tenta gente. levar bem a sério também isso aí. Não, Uniforme, horário. É tudo uma Senão questão de acaba ficando adaptação para todo bagunçada. mundo, né? Todo mundo está se adaptando, mas no fim a gente está conseguindo encaixar. É isso que eu acho que é o Sim. mais importante, né? Tá todo mundo conseguindo se Verdade. encaixar. Tudo bem, gente? Rê, quer falar alguma coisa? Não, eu só quero acrescentar o que você falou e agradecer a todos a participação, o carinho especial, esse momento, né, de estarem se dedicando tanto com as crianças, estar Pai do Brian quer falar. realizando as atividades, né? Mas só isso mesmo, pode falar. Você falou da educação física? Falei da educação física. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? O pai do Brian vai falar. Oi, Dri, eu quero. Oi, É uma dúvida para tirar. pode A falar, respeito Van. dos livros, os livros didáticos. É para retirar no mesmo dia junto com os materiais que você vai mandar? Não, nesse momento você vai entregar aquele primeiro livro didático. Só entregar tá? o primeiro. Isso, e aí vão ser entregues as atividades para vocês. O próximo livro didático é em julho, né? Final de julho, né, Rê? Em julho, do terceiro bimestre, vai chegar em julho, já está começando a chegar porque nisso. chegou. Desculpa, é que chegou um e-mail para mim falando que tinha sido entregue. Aí eu vi que tem que recolher um material agora. Já está entregue quarta, do Brian. eu achei que era para recolher tudo junto, não, né? Não, nós não vamos entregar tudo, porque senão vocês vão ficar com muito livro em casa. E o que acontece? Na nossa cabeça, nós estamos ainda nessa falha da correção. Né? Porque o professor tem muito isso. A gente se tem isso, cobra. Adriano. Eu vivo Então, mandando mensagem da Gina. assim, Quando que esses livros vão vir para minha casa para corrigir? Nós vamos fazer o quê? Recolher esse livro do primeiro, fazer essa correção, por quê? Nós não tivemos a necessidade de fazer essa correção para concluir a nota, porque nós tínhamos feito na semana que parou a semana avaliativa. Então, nós usamos a semana avaliativa para a nota, e o livro foi um acréscimo de conteúdo para depois fazer o quê? A atividade que foi feita na trilha, quando retornou depois das férias. Então, agora, o que nós vamos fazer? Recolher esse material, fazer a correção, e quando tiver o livro corrigido, eu vou chamar vocês para entregar o livro corrigido e recolher o do segundo e entregar o do terceiro. É assim que eu vou fazer, porque aí eu pego do segundo para Ai, mas se Deus quiser, até lá a gente vai entregar para as crianças, né? Pessoalmente. Isso, se Deus quiser. E entregar o terceiro. Mas eu acredito que até lá eu vou estender um pouco mais o bimestre para ver se consigo entregar para o aluno na aula presencial, porque nós mudamos, invertemos as férias e conseguimos aumentar o bimestre até o final de julho, comecinho lá, quase o meio de agosto, para finalizar o segundo bimestre. Então, nessa data, eu acredito que já tenha retornado. Então, aí nós recolhemos ali presencial, faz a correção do segundo, valendo um percentual de uma nota também, das atividades realizadas, e entrega do terceiro, tá? Não, tá. Mas que como chegou o e-mail, eu fiquei na dúvida. Pô, será que vai ter que retirar também? Não, ele tá todo na escola, tá tudo na escola, sendo higienizado lá, é tanta fumacinha passando nas caixas, eu vou deixar eles na escola também, tá? Por enquanto, para não ficar mais um material em casa, porque a criança olha e fala, meu Deus, mais um livro, mas eu vou começar esse quando? É agora? É hoje? É amanhã? Eles acabam ficando ansiosos, né? O outro se torna velho já, não quer mais o outro livro. Então, não vamos entregar agora, tá bom? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Eu vou agora participar de uma outra reunião, numa outra sala. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu quero que vocês tenham, assim, um final de semana maravilhoso. Maravilhoso,
muito bom também. Nós estamos aqui para que vocês precisarem. Hoje é Dia dos Namorados, aproveitem, vamos espalhar o amor para quem não tiver marido, não tiver namorado, tem um amigo, tem um colega, tem filhos. A família, então, né? assim, exatamente, acreditem que o amor é que vai vencer toda essa parte, é só ele que vai vencer tudo, tá bom? Tá? Ó, um grande beijo. Um beijo, pra vocês, gente. Adri. Tchau. Obrigada, Eu também já Adri. vou. Até mais. Tchau. Bom final de semana Para vocês também. Bom final de semana. também. Tchau. Tchau. Tchau.